Olá, meu nome é Robson. Estarei agora apresentando a solução implementada para o problema de uma aplicação com arquitetura cliente-servidor, onde deveria ser implementado a comunicação entre cliente e servidor apenas usando sockets UDP e que tornasse essa aplicação escalável, confiável na questão de garantir a integridade dos dados e, e tratar perdas de pacotes, caso houvesse. Então, para isso, foi adotada uma abordagem de, na camada de aplicação do UDP, implementar um protocolo onde fosse proporcionado esse tipo de funcionalidade a ele. Então, sendo assim, implementamos dentro do protocolo de aplicação, nas mensagens que iriam ser trafegadas no protocolo UDP, adicionamos a elas funcionalidades análogas a de um protocolo TCP, onde poderíamos traquear um pacote que está sendo enviado, qual que é o número correspondente a ela, dado uma requisição, adicionar uma codificação a ele para garantir que o dado não foi degenerado. E sendo assim, dentro do nosso pacote UDP foi implementado um header que contém informações que estão dispostas nesse arquivo aqui, onde ele vai, para toda mensagem trafegada, ele vai guardar um status, que se aquele dado está ok, se não encontrou o que está sendo pedido, se aconteceu um erro interno no servidor ou algo análogo. Para aquela requisição tratada, em quantos pacotes serão necessários para que seja entregue, o número correspondente dentro daquela requisição, um identificador, um ID, o body, que é o payload, que contém o dado efetivamente, e temos o hash, que foi usado o algoritmo MD5, que é basicamente um inteiro, que garante a integridade do dado, para ver se não foi corrompido o dado no meio do envio. Né? E de modo geral, é isso o nosso protocolo. Foi estabelecido que o tamanho máximo do payload contém o dado seria 1 kilobyte, 1024 bytes, para que quando fosse somado o header do UDP e o nosso header do nosso protocolo, ele não, o tamanho do pacote não fosse maior que 1500 bytes, que é o tamanho máximo de Maximum Transmission Unit do protocolo Ethernet de transmissão, para que aquele protocolo não fosse fragmentado na camada de transmissão. Por isso, setamos o valor de payload de 1024 bytes, 1 kilobyte. No caso, fazendo com que o tamanho máximo do nosso pacote fosse 1446 bytes, se não me engano. Então, aqui tá os dois arquivos que criam duas aplicações distintas, uma para o servidor e a outra para o cliente. Então o cliente ele só chama uma função aqui onde está do protocolo. O servidor chama uma função para criar o servidor e atender as requisições. E o cliente ele trata um handle para tratar também sua devida requisição, que ela é feita da seguinte forma. O cliente, assim que ele é aberto, ele cria um socket UDP para um endereço fixo que a gente sabe qual que vai ser o IP do nosso servidor, e ele envia uma requisição contendo o caminho para o arquivo que a gente está requerindo. E mostra, salva dentro de um diretório criado localmente, se aquele arquivo houver e não foi corrompido. E caso contrário, ele só mostra que houve um erro durante
todo esse tratamento. Então, como foi dito anteriormente, no protocolo foi implementado os status, que é uma forma de garantir o sincronismo e ter um protocolo bem estabelecido entre cliente e servidor sobre os status das respostas para ver sincronismo entre a comunicação. E no index, o que já foi mostrado anteriormente. Então, na implementação do cliente, a gente cria as únicas funcionalidades da biblioteca que é usada é na parte da criação do socket UDP e envio da mensagem e do recebimento. Nada além disso, de uso de biblioteca. E o que acontece por parte do cliente, é enviado a requisição e ele espera 5 segundos, que foi o tempo estabelecido aqui pelo protocolo, tempo de timeout, para que seja recebida a resposta. A partir com a resposta em mãos e sabendo qual que é o header do nosso protocolo na camada de aplicação, é visto os status, é visto se foi ok e se o tamanho já vai tratar e salvar aquele dado. Se o tamanho do, da resposta é mais de um pacote UDP, é esperado mais, é salvo a quantidade de protocolo de pacotes que deveriam ser chegos, e a partir do momento que é recebido um pacote, inicia o timer para que, se não chegar outro pacote no tempo esperado, feche a conexão e seja descartado os dados recebidos. E se foi recebido tudo, é salvo e montado o pacote e montado o dado que foi requerido. E quando ocorre o erro de receber menos dados do que foi recebido, do que foi indicado que deveria ser recebido, ele requer esse dado faltante, porque ele consegue rastrear qual que foi o pacote que foi perdido, uma vez que tem no protocolo o identificador de cada pacote. E por parte do servidor, ele vai processar o request. Ele vai, a partir de um request onde tem o caminho para o arquivo que está sendo requerido, ele vai buscar. Se não existir, ele vai já retornar o código de que o arquivo não existe. E vai montar o payload, vai montar o pacote UDP e enviar. E se aquele arquivo tiver um tamanho superior a 1024, ele vai montar o arquivo, vai passear o arquivo, dividir, fazendo com que cada pacote tenha no máximo 1 kilobyte de tamanho, e vai enviando por partes. E ao final de cada transmissão, ele espera a resposta do cliente para saber se o cliente deu um NAC ou um MAC, e para assim poder tratar arquivos faltantes ou que houve falta de integridade devido ao cálculo do MD5, os da hash. Eu vou estar aqui agora tá rodando o software. Então aqui no cliente eu vou requisitar o arquivo hello
que é um arquivo que tem um tamanho inferior a 1 KB, e ele vai sendo transmitido. Agora estarei. Esse foi um arquivo pequeno, onde tem um tamanho inferior a 1 KB. Agora eu vou estar requisitando aqui um arquivo que tem mais de 1 KB e o arquivo vai ser fragmentado. Aqui, como esperado. Porém, aqui não foi testado, não foi, não foi adicionado o erro de envio. Aqui no cliente, eu vou adicionar uma probabilidade de que eu, para que haja 50% de chance de perder um pacote, para mostrar o erro acontecendo e como que o servidor lida com isso. Aí, um dos pacotes, o cliente simulou que houve uma perda e requeriu ele novamente e ele foi recebido. É isso. Trabalho apresentado e mostrar todos os requisitos pedidos.